grandemente. Amém, igreja? Abram as vossas Bíblias comigo, na mesma carta que lemos na oferta, 2 Coríntios, capítulo 8, verso de número 9. Obrigado, querida. Deus abençoe. Hoje é um dia especial, dia de mesa, né? Ceia do Senhor. E é um momento que me alegra muito, porque é um momento onde a gente traz à memória o grande amor de Deus. Na verdade, quando Cristo se manifestou entre nós, a graça se manifestou. Quando Cristo veio ao mundo, a graça veio ao mundo. E por causa dessa graça, nós não somos mais condenados. Por causa dessa graça, nós somos livres, perdoados. E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: a graça que não foi de graça. Houve um preço. A graça que não foi de graça. Para eu e você estarmos vivos, alguém pagou essa conta. Para eu e você estarmos vivos, alguém teve que sangrar. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Segundo carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: porque vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Qual é a maior riqueza que eu e você temos? A salvação. A salvação. Essa riqueza que custou caro, não para nós é de graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo, só crer. Não é pelo esforço humano, não é pelas atitudes humanas, não, é pela fé. Se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, seu Salvador, tudo bem. Mas, quando a gente olha para Jesus, houve um preço a ser pago. Houve um sacrifício. E quando a gente participa da ceia, a gente lembra disso, mas depois que a ceia acaba e a vida continua, a gente acaba esquecendo da nossa salvação. Esquecendo de que somos salvos pelo sangue que foi derramado e pelo corpo que foi dilacerado naquela cruz. E às vezes a gente começa a confundir que a graça é algo barato. Muitas pessoas, infelizmente, encaram a graça como uma coisa normal. Não. Houve um preço altíssimo para ser pago. Uma vez eu li um livro chamado A Visão da Crucificação na Ótica de um Cirurgião. Um cara médico que não é cristão. Eu creio que depois que ele escreveu esse livro, ele se converteu, porque não tem como, aquilo que ele escreveu. Ele mostrou como um homem sofria numa cruz. E é um livro que você chora do início ao fim. Eu acho que chama Pierre Goldin, o nome do autor. Não me lembro. Faz muito tempo que eu li. Então a gente banaliza a graça e acha que a graça é algo comum. Não. A graça teve um preço de sangue, de dor, de humilhação, de abandono e de morte. Eu repeti, a graça teve preço de sangue, de dor, de abandono, de humilhação e de morte. Você acredita que um homem passou por humilhação, teve uma dor que chorou lágrimas de sangue, saiu suor de sangue do seu corpo, sentiu muita dor porque ter um prego perfurado no seu corpo não é para qualquer um, ficou um tempo ensanguentando numa cruz. Por quê? À toa? Não. A cruz, ela nos lembra que a graça para nós foi gratuita, mas para ele não. Ele sofreu muito. Esse homem chamado Jesus Cristo, no qual cultuamos, adoramos e é o nosso Deus, sofreu muito. Muito. Ao ponto de quando o soldado romano vai perfurar a sua lateral, não tinha mais sangue, e sim água. Porque todo o sangue já tinha sido escorrido.
todo. A gente perde um pouquinho de sangue e já fica pálido, né? Imagine ele. E esse livro que eu li do cirurgião conta que o peso do seu corpo naquela cruz comprimia os seus pulmões. E ele tinha que puxar o peito para continuar respirando. Porque ali ele estava como homem, não estava como Deus. Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Mas naquela cruz, ele estava como homem, agonizando por mim e por você. E queridos, essa mesa é o memorial dessa verdade. Essa mesa é o memorial do que aconteceu naquele dia. E a gente deve participar da ceia, lembrando dessa graça que custou um preço de sangue. E hoje eu quero falar desse custo. O meu desejo hoje, eu sei que é o desejo de Deus, porque Ele ministrou essa palavra no meu coração durante a semana, é que quando você pegar o seu cálice e o pão, você entenda o custo disso. O que aconteceu naquela cruz? Que custo foi esse? Que preço foi pago para eu e você estarmos vivos hoje? Porque, queridos, existe uma lei que continua sendo lei. O salário do pecado é a morte. Essa lei continua. Se você não for um homem que vai... Quando eu falo homem aqui, eu falo humanidade, tá? Ser humano, homem e mulher. Se você não for um homem que estiver caminhando na direção de Deus, seguindo os seus princípios, valores e tudo, você está caminhando para a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que é a graça, que foi pago naquela cruz, nos livrou dessa condenação. E hoje, ao participarmos da ceia, precisamos lembrar que cada gota de graça foi uma gota de sangue. Eu vou repetir. Que cada gota de graça que é derramada sobre a minha vida e a sua vida foi uma gota de sangue derramada naquela cruz. Imagina a cena. As gotas de sangue caindo e a graça caindo sobre a sua vida, sobre a minha vida. As gotas de sangue caindo e a graça sendo derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o custo é que a graça custou a encarnação de Cristo. A graça, o primeiro custo da graça, custou a encarnação de Cristo. Quem diz isso? É o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês conseguem imaginar essa cena? Um Deus Todo-Poderoso se encarnou numa carne para entender o que eu e você vivemos, para entender a dor, para entender o nosso sofrimento, para entender os nossos questionamentos, para entender os nossos medos, para entender as nossas aflições, porque ele não passava por isso, ele era divino e sempre foi e sempre é divino. Mas ele precisou se encarnar como homem para me entender e entender você. Então, o que eu aprendo com isso é que Jesus Cristo entende tudo aquilo que eu e você vivemos. As dores, os sofrimentos, as angústias, os medos, os traumas, tudo. As alegrias que você sente, felicidade, tudo ele entende, porque ele se fez homem. Esse foi o primeiro custo. Entenda uma coisa, Jesus ele não apenas enviou uma mensagem do céu, que é a sua palavra, ele veio. Ele não só enviou a palavra se encarnou. A palavra se encarnou. A palavra habitou entre nós. E a palavra de Deus diz que quando ele habitou, o mundo viu a sua glória. Vocês já pararam para pensar que o Deus eterno entrou na história humana? É isso que a gente tem que olhar para a mesa e entender. Que o Deus eterno se tornou um bebê. Você já parou para pensar nisso? O Deus eterno se tornou um bebê. Eu olho para o meu neto de vez em quando e entendo isso. Que Jesus Cristo foi como ele.
Não sei se tão risonho como ele. Mas foi como ele, um bebê. Um bebê. E é interessante que toda a divindade, quando ela se encarnou, ela começou a entender o que é limitações, porque o divino não se limita. Mas quando ele se encarnou, ele começou a ver as limitações. Que limitações? Fome, sede, dor, tristeza, angústia, necessidades, frio, calor, tudo que vivemos. Sono. A palavra de Deus diz, vocês conhecem a história, quando ele estava atravessando o mar da Galileia com seus discípulos, ele estava dormindo antes da tempestade na polpa do barco. Por quê? Porque estava com sono. Deus com sono. Vocês já pararam para entender isso? Estava com sono. Então, quando ele se encarnou, que foi esse custo, porque para ele foi um custo, ele vivia na glória, ele vivia entre os anjos, querubins, serafins, vivia ali sendo adorado o tempo todo. Mas ele veio. Ele veio. Por mim e por você. É o que representa essa mesa. A presença de Deus. Às vezes eu olho para a história de Jesus às vezes eu não consigo entender como ele sentia cansaço, como ele sentia fome, como ele sentia sede. Uma vez eu perguntei isso para Deus. Falei, Senhor, como é que o Senhor, na sua divindade, sente o que eu sinto? Ele só disse uma coisa, porque eu te amo. E eu sei como você é. Porque eu sei como você é. Você também sente sono, sede, dor, tristeza. Então, queridos, aquele que sustenta todas as coisas se submeteu a ser carne, a ser um homem, com limitações. Esse Deus adorado por anjos caminhou entre os pecadores, conheceu o pecado de perto, porque no céu não tem pecado. Mas ele veio, se tornou carne e conheceu o pecado de perto. Queridos, tudo aquilo que acontece de errado na nossa vida, ele sabe, porque ele passou por isso. Tudo bem, ele não pecou em nenhum momento. Mas ele entende o que você está vivendo, ele entende o que você está passando, ele entende tudo. Tudo, tudo, tudo. E a encarnação, que foi um custo para Jesus, essa encarnação significa: Deus não desistiu de você. Amém? Eu acho que vocês não entenderam, eu vou repetir. A encarnação de Jesus Cristo nos diz que Deus não desistiu de nós. Amém? Não desistiu de nós. Então, quando você estiver participando da mesa, entenda isso. Deus não desistiu de você. Sabe, a graça, ela começou quando Deus decidiu vir ao mundo. Quando Deus falou, eu vou. Quando Jesus falou, eu vou. A graça começou. Então esse foi o primeiro custo, a encarnação de Jesus Cristo. Segundo custo da graça, a graça custou sofrimento e rejeição. Você está sendo rejeitado por alguém? Você está sofrendo? Deus também passou por isso. Estão falando mal de você? Amém. Falaram de Jesus também. Então, esse custo foi alto. Isaías 53, verso 3 diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores. Você consegue imaginar a cena de Deus sendo rejeitado? E até hoje ele é rejeitado por muitas pessoas. Mas ele foi rejeitado, desprezado. Queridos, entenda uma coisa: Jesus Cristo, sendo Deus, não viveu uma vida confortável. Jesus não viveu uma vida confortável. A sua vida foi curta. E foi uma pancada atrás da outra. Rejeição, desprezo, mentiras. Tanto é que o julgamento de Jesus Cristo foi de madrugada, que na lei judaica não poderia acontecer um julgamento de madrugada. E foi de madrugada, porque todos sabiam que estavam errados. Todos sabiam que estavam condenando o Filho de Deus. Mas ele passou por isso. Ele foi rejeitado pelos líderes religiosos. Ele foi criticado pelas multidões. Ele foi traído pelo seu discípulo.
Ele foi traído pelo seu discípulo. Eu tenho uma palavra para pregar de noite. Se você puder vir à noite, venha. Que é entre a cruz e a mesa teve um traidor. Essa é a mensagem da noite. O seu discípulo caminhou com ele o tempo inteiro, cuidava das finanças do grupo. Sentou na mesa da ceia, comeu do pão, tomou do cálice, traiu. E a gente, quando escuta alguém falando mal, a gente fica arrasado, triste. E ele foi abandonado pelos seus discípulos, todos correram. Lembra do Pedro? O Pedrão, o famoso Pedro? Negou ele 3 vezes. E a gente hoje vive numa geração mimizenta, né? A gente fala uma coisinha, o povo já fica... Imagina se Jesus fosse mimizento. Imagina. Jesus experimentou zombaria, falsas acusações, injustiça, violência, bateram na cara dele, cuspiram na cara dele, colocaram uma cruz, uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele passou por isso tudo. Entenda uma coisa, grave isso. A cruz não começou no Calvário. A cruz de Cristo não começou no Calvário. Começou quando ele nasceu. Ou melhor, começou quando o plano perfeito foi estabelecido. A cruz começou no céu. A cruz começou antes de eu e você termos nascido. Jesus carregou a cruz antes de ir para ela. Através das injustiças. Você não tem a sua cruz, eu tenho a minha. E Jesus não diz isso? Quer me seguir? Carrega as injúrias. Quer me seguir? Carrega a zombaria. Quer me seguir? Carrega as mentiras. Quer me seguir? Carrega as dores. Quer me seguir? Carrega as angústias. Essa é a sua cruz. Jesus deixou claro, eu carreguei a cruz durante 33 anos e fui pregado nela. Então, quando a gente olha para a mesa, temos que lembrar que temos a nossa cruz e precisamos carregá-la até o fim. Até o fim. Querido, Jesus, mesmo sendo perfeito, ele foi tratado como culpado. Como culpado. Mesmo sendo santo, ele foi condenado como pecador. Então aguenta firme, se o mundo te odeia, se o mundo nos odeia, e vai odiar mais ainda, porque à medida que a igreja avança, o mundo mais rejeita, o mundo mais odeia. Entenda que ele foi odiado primeiro, ele foi rejeitado primeiro, ele foi pregado numa cruz primeiro. Então Jesus sabe o que você e eu vivemos. Eu e você vivemos. Entenda que a cruz prova que Deus não apenas vê a nossa dor, mas Ele entrou na nossa dor. A dor que você sente, Ele está aí. O medo que você sente, Ele está aí. As aflições que você passa, Ele está aí. Ele entrou, Ele está junto. Ele está junto. Então isso custou caro. Custou caro sofrimento, zombaria, tristeza, dores. Isso é a graça. É o custo da graça. Terceiro custo. A graça custou sangue derramado. A graça custou sangue. Quando você pegar do cálice, é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo representado por esses elementos que ele consagrou na última ceia que ele teve com seus discípulos. A última ceia. Hebreus capítulo 9, versículo 22, esse versículo ele é uma faca no nosso peito. Diz assim: sem derramamento de sangue, não há remissão. Eu e você só somos redimidos, nos tornamos justos diante de Deus por causa do sangue. Por isso que no Antigo Testamento,
Para o povo de Israel ser perdoado, tinha que haver sacrifício e derramamento de sangue. E o sacerdote pegava um sangue e aspergia no povo, para purificar o povo. Então eu e você somos perdoados por causa desse sangue. Por causa desse sangue. Sabe, queridos, durante séculos, animais foram sacrificados. Séculos e séculos, animais foram sacrificados. Só que isso era a sombra do que estava por vir. O verdadeiro cordeiro foi sacrificado por mim e por você. João Batista deixou claro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele sangue do Filho de Deus foi uma troca divina. Aquele sangue na cruz foi uma troca divina. Porque era a mesma coisa que acontecia no tabernáculo ou nos altares. Quando o sangue do cordeiro começava a verter, acontecia uma troca. O cordeiro assumia o pecado. O pecado que estava sobre mim e você foi sobre Cristo. Por isso que quando Jesus Cristo entrou no Getsêmani, ele entrou com a sua alma angustiada e ele disse para os seus discípulos, angustiado até a morte. Porque naquele momento que ele entra no Getsêmani, a ficha dele caiu. A ficha dele caiu. No sentido brasileiro de dizer, claro que ele já sabia o que ia acontecer. Mas todo o pecado da humanidade estava sobre ele. E ele foi orar a Deus, ao Pai. E de uma forma desesperada, não podemos negar isso, como homem desesperado, ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Que eu não venha beber esse cálice. Por que ele falou cálice? Porque sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Ele tinha que tomar o cálice meu e seu, do nosso sangue, para sermos perdoados. E ele falou, afasta de mim esse cálice da humanidade. Ele não falou humanidade, mas ele falou, afasta de mim esse cálice. Que eu não beba isso. Mas ele disse, faça a sua vontade e não a minha. E que troca aconteceu? A nossa culpa foi cancelada sobre Cristo. A justiça de Cristo foi liberada sobre nós. Queridos, 3 coisas acontecem quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 3 coisas acontecem instantaneamente na sua vida. Justificação. O que é justificação? Jesus pagou o preço que era meu e era seu. Então agora, quando Deus olha para a gente como pecador, Ele nos enxerga justo. Ele já não enxerga a gente como condenado, porque a nossa condenação está no Filho dele. A ira que era sobre nós, porque o salário do pecado é a morte, caiu sobre o Filho. Nós nos tornamos justificados, redimidos e nos tornamos filhos. Isso acontece instantaneamente. E eu quero já deixar de antemão aqui, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não perca essa manhã. Não perca essa manhã para fazer isso. Se você acha que está frio demais na presença do Senhor, se você acha que por algum motivo, não perca essa manhã. A gente vai estar orando por isso. Não perca essa oportunidade, porque pode ser a última. Um dos grandes pregadores, abrindo um parênteses aqui, ele estava pregando na Inglaterra, se eu não me engano é Spurgeon, foi um dos maiores pregadores, ele era considerado o príncipe dos pregadores. Ele estava pregando num determinado lugar e ele não fez o apelo no final do culto. O lugar pegou fogo, morreu todo mundo. Imagine como ficou o coração e a mente desse homem. Então hoje, não perca essa oportunidade. O justo morreu pelo injusto, o santo morreu pelos pecadores. Quando a gente participa da ceia, precisamos saber que a nossa salvação teve um preço. A nossa salvação teve um preço. Jesus pagou muito alto para estarmos aqui diante da sua mesa. Então, ao participar da mesa hoje, tenha gratidão, reverência, arrependimento
e compromisso com Deus. Eu vou falar uma coisa com muito amor que eu tenho no coração. Não brinque de ser crente. Não brinque. Porque ele não brincou com a morte dele por você e por mim. Crente não é moda. Não. Crente é vida. Crente é vida. Muitas pessoas usam o título de cristão como moda. Modinha. Não, não faça isso. O preço foi muito alto. Seja realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tenha compromisso com Deus. Entenda que a graça não é uma licença para você viver de qualquer jeito, não. A graça não é uma licença para você falar, não, ele já me perdoou, não. A graça é para você entender o que aconteceu. A graça é para entender que eu e você mesmo, sendo pecadores, somos perdoados. Perdoados. Amém? O quarto custo da graça, essa é de cortar o coração. A graça custou a separação momentânea do Pai. Jesus se sentiu abandonado pelo Pai. E queridos, Jesus relata, o Evangelho de Mateus relata que Jesus naquela cruz, em Mateus 27, 46, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Traduzindo, Deus meu, por que me abandonaste? Eu quero abrir um ponto aqui importante que eu fiz questão de colocar no meu esboço, porque senão, como está sendo transmitido, vão falar que eu falei heresia. Eu quero abrir um parênteses teológico, porque quando a gente fala sobre abandono do Pai, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a Trindade. Como é que a Trindade se desfez? Como é que Deus abandonou o Filho? Não é isso que eu estou dizendo. Entenda uma coisa. Não houve separação da essência divina. O que é a Trindade? Pai, Filho e o Espírito Santo. A essência dos três é o quê? Deus. Sabe qual é a forma mais fácil de entender a Trindade? Pensa num ovo. Pensa num ovo. Casca, clara e gema. Os três é o quê? Ovo. Mesma coisa. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando Jesus está agonizando naquela cruz, que ele olha e fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu abandonado. Por que se sentiu abandonado? Porque o pecado nos separa de Deus. E ele estava cheio dos nossos pecados. É como se Deus tivesse virado as costas para a cruz, para não ver a morte do Filho. Porque Deus não compactua com o pecado. Então essa separação não foi a divisão da Trindade, não. A essência continua a mesma. Mas no momento mais profundo da cruz, Jesus experimentou o peso da separação do pecado. Porque quando andamos em pecado, estamos distante de Deus. E ele estava naquela cruz carregando aquele pecado da humanidade toda. O pecado passado, o pecado presente e o pecado futuro. Você sabia que Jesus sabe que você vai pecar essa semana? E eu também? Você sabia disso? Não, pastor, não vou pecar. Tá. Eu falei semana, é longe demais, hoje mesmo. Em pensamentos, em atitudes, em palavras, em atos. Jesus já sabe disso. E você vai participar da mesa do mesmo jeito. Como eu também vou participar. Então a gente precisa entender que aquele momento foi o momento mais sombrio da história. Tanto é que o céu se escureceu. Como se os anjos estivessem em silêncio. Deus de costa para a cruz. E tudo parado. Parece que o tempo parou. Porque foi o momento mais sombrio da história. E nesse momento Satanás estava vibrando, alegre, feliz. Ganhei a batalha. O problema é que Satanás não é onisciente. Ele não estava esperando os 3 dias depois. Porque houve o 3º dia. E ele ressuscitou. Então, a gente precisa entender
que a mesa é para aqueles que entendem, para pecadores, que entendem que são lavados, remidos, santificados pelo sangue de Cristo. Entenda, queridos, o que nos separava de Deus foi destruído naquela cruz. Destruído naquela cruz. Quando Jesus diz, está consumado, tetelestai, em grego, está pago, está quitado, a dívida foi quitada, o véu do templo se rasgou. E hoje eu e você temos acesso livre, por dois motivos. Somos livres. E Ele nos deu essa liberdade de acesso. Entenda uma coisa, Jesus foi separado naquela cruz do Pai. Não como essência divina, fique bem claro. Separado do Pai. Para que eu e você hoje não vivermos mais separados dele. Ele se separou ali. Para que eu e você agora, nunca mais, venhamos a nos separar dele através da cruz. A cruz nos une. A cruz nos une. Nos une como corpo de Cristo. Por que a cruz é no formato de cruz? A barra horizontal é o corpo de Cristo, que abraça tudo que aconteceu naquela cruz e converge para uma barra só. Uma barra só, que está na vertical. Então nós somos o corpo de Cristo. Ontem eu fiquei muito feliz com o que aconteceu, mas o meu coração explodiu de alegria. Sabe por quê? Porque não era só a família Aliança. O que é a família Aliança? O que é? Agora, quando eu olho para a família Aliança como corpo de Cristo, aí o meu coração se alegra. Porque senão a gente volta a ser judeu. Os gentios por um lado, os judeus por outro. Não! O corpo de Cristo não é isso. O corpo de Cristo é grego, é africano, é judeu, é japonês, é Hope, é família Aliança, é metodista, é isso. Então, quando você olhar para a placa de igreja, antes, olha para a cruz. Depois você olha para a placa de igreja. Olha para a cruz, vê o horizontal da cruz, abraçando o corpo inteiro. E eu fiquei muito feliz, e os jovens estão de parabéns. Viu? Bênção demais. Então, queridos, a graça teve um custo. Último, para a gente participar da mesa. A graça custou a morte, que gerou vida. Custou a morte. Custou uma morte severa. Isaías 53, versículo 5, diz assim: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi transpassado. Sabe, queridos, a cruz parecia o fim. Para os discípulos parecia a derrota. Para o inferno parecia a vitória. Mas, na verdade, ali estava acontecendo o maior triunfo da história. O maior triunfo da história. Ali, o céu venceu. Aquilo que parecia derrota, aquilo que parecia o fim, foi vencido. O pecado foi vencido, a dívida foi cancelada, a condenação foi quebrada e o poder de Deus foi manifestado na humanidade. Quando participar da mesa, pense nessa graça. Pense nessa graça. Sabe, a morte de Cristo nos deu vida plena. Então, cada vez que você tomar a ceia, lembra disso. Lembra disso. Hoje você só está vivo porque Jesus morreu por você. Só por isso. De vez em quando, queridos, procure lembrar sobre a morte de Cristo. Procure lembrar do sofrimento. Procure lembrar da dor. Porque às vezes a gente vai levando a vida no piloto automático, a gente vai se enchendo. O eu posso. Eu e você não podemos nada. Quem somos nós? Eu e você não podemos nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, nada. Então, ao participar da mesa, entenda que essa mesa custou a encarnação de Cristo. Essa mesa custou sofrimento e rejeição. Essa mesa custou o sangue derramado. Essa mesa custou a separação momentânea do Pai, não da essência. E essa mesa custou a morte na cruz. Uma morte.
Então, quando você pegar o seu pão e do cálice hoje, lembra dessa cruz, que foi o maior testemunho de amor que Deus fez por você. E a gente ainda tem coragem de dizer que Deus não me ama. No momento da luta, no momento da crise, no momento da dor, a gente fala, Deus não me ama. Não. Lembra que eu falei dos mimizentos? Num sentido, acontece qualquer coisa, Deus não me ama. Não, olha para a cruz. Por isso que eu gosto de ter uma cruz. A gente vai pôr uma cruz aqui. A gente vai pôr. Eles vão se virar aí, não sei como. Cadê o mar? Vai ter uma cruz ali no resultado final. Por quê? Porque de vez em quando a gente tem que olhar e lembrar. Lembrar. Não adianta andar com cruz no peito. É bom, é legal, quem usa, amém. Mas lembra dela. Olha para ela, faz assim, ó. E vê o que aconteceu, lembra. Amém? A gente vai participar dessa mesa. Entenda que ela é um chamado para você lembrar, honrar, agradecer e viver de forma digna, como um homem que foi resgatado, uma mulher que foi resgatada por um alto preço. Isso é graça, que não foi de graça. Eu quero encerrar com 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, e a gente vai participar da mesa nesse momento. Porque todas as vezes comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Vocês hoje entenderam que a graça não foi de graça. E que vocês, ao participarem dessa mesa, vão estar anunciando para o mundo, para você, para a sua família, que a morte foi por amor. E que você está vivo por causa desse amor. E isso você vai fazer como eu, até que Ele venha. Porque quando Ele vier, não podemos mais nos preocupar, porque vamos participar da boda do Cordeiro. Vai ser um banquete maravilhoso na presença daquele que morreu por nós.